A ONU foi criada, fundada em 1945, após uma reunião de São Francisco, idealizada pelo presidente americano Franklin Roosevelt. Foi uma ideia maravilhosa desse presidente americano. Inclusive, a sede da ONU está em Nova York, salvo engano, nos Estados Unidos. Agora, com o decorrer das décadas, a ONU foi perdendo força diante de alguns conflitos que eu tenho observado que os próprios governantes dos Estados Unidos atropelam a ONU. A exemplo do Iraque, que não está tão distante assim. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, suou para tentar evitar a invasão, o bombardeio e a invasão no Iraque, porque o Iraque não tinha armas de destruição em massa, mas, apesar da intervenção da ONU contra a invasão, os Estados Unidos peitou a ONU, ignorou e, juntamente com a Inglaterra e com outros países que foram por livre e espontânea pressão, e bombardearam, destruíram cidades no Iraque. Militares americanos saquearam, roubaram os monumentos arqueológicos, lamentavelmente. Assassinaram os dois presidentes, Saddam Hussein do Iraque, Gaddafi da Líbia, e deixaram no Iraque e na Líbia um rastro de destruição, um caos generalizado. Os Estados Unidos têm um histórico de fazer guerra em período de reeleição. Foi assim com Bush no Iraque, Bush filho. Depois, Barack Obama começou a dizer que o Irã tinha armas de destruição em massa. Não sei se foi Barack Obama ou se foi ainda o Bush filho, que começou a criar sanções econômicas contra o Irã e, salvo engano, com o Barack Obama. E aí o Irã teve uma intervenção diplomática do governo brasileiro com o então presidente Lula na época, que evitou um dano maior no Irã. Então, a partir do momento, foi louvável a participação, a intervenção pacífica diplomática do Brasil, com o ex-ministro Celso Amorim, mas esse tipo de ação enfraquece a ONU, porque se o governo brasileiro tivesse instigado a ONU, talvez tivessem bombardeado, invadido o Irã. Mas foi uma ação unilateral do governo brasileiro que evitou. Então, agora, mais recente, teve o quê? Teve essa guerra o conflito entre Rússia e a Ucrânia. Não sei se queriam a Ucrânia fazer parte da OTAN, os Estados Unidos colocar mísseis lá na Ucrânia, próximo, vizinho à Rússia. Não sei qual o motivo que levou a Rússia a invadir se foi esse realmente, a invadir a Ucrânia. Aí o que foi que os Estados Unidos fez? Que é quem cedia a ONU. Que a ONU foi criada para quê? Para mediar conflitos, o desenvolvimento mundial,
a paz no mundo entre os países. Mas o Biden autorizou o envio de tropas, de armamento, para travar uma guerra contra a Rússia. Quer dizer, e a ONU, que era quem deveria estar fazendo um papel diplomático, que teria evitado tantos danos materiais e de pessoas mortas de um lado e do outro. Ignorou a ONU. De imediato já enviou tropas e tal para travar a luta contra a Rússia. Então, esse tipo de ação enfraquece a ONU. Por mais bem-intencionado que seja o secretário-geral da ONU, como é agora o atual Guterres, que é um senhor muito bem-intencionado, mas esse tipo de ação unilateral enfraquece a ONU. O Afeganistão foi a mesma coisa. A então União Soviética estava querendo derrubar um governo afegão e os Estados Unidos foi lá lutar ao lado dos afegãos contra a União Soviética. Quer dizer, não utilizou a ONU como ferramenta para pacificar o conflito. A mesma coisa acontece com a Palestina e Israel. O que Israel vem fazendo há décadas com a Palestina é uma ação covarde, criminosa e impune. Os palestinos de Gaza já foram ceifados dezenas de milhares de vidas palestinas inocentes, foram desabrigados mais de 2 milhões de palestinos, foram deixadas mais de 18 mil crianças órfãs, cidades destruídas em Gaza, a ajuda humanitária internacional foi retida por Israel, e Israel continua trabalhando contra a criação do país palestino. A ONU, a Palestina, ela faz parte como um Estado membro observador da ONU, que não tem direito a voto. E Israel, que foi criado com uma fatia do território palestino, tem direito a voto, é membro, é um país. Então aí é onde está algo assim de muito errado acontecendo há décadas. Em 48, o país de Israel foi aprovado na ONU, a criação, desmembrando uma parte da Palestina, e não foi criado um país palestino simultaneamente. Então, daí o conflito entre a Palestina e Israel, que é financiado pelos Estados Unidos com dinheiro, com verba e com armamento. Então, os palestinos estão sendo dizimados. Eu tenho visto uns vídeos da TV Al Jazeera mostrando as cidades todas destruídas em Gaza. Palestinos morando em ruínas, guetos, tendas, sem condições mínimas de sobrevivência, desprovidos de água, energia, alimento, conforto e dignidade. Em meados de 2024, a ONU conseguiu aprovar, por mais de 120 votos, uma resolução em que Israel tinha 12 meses para desocupar a área palestina que foi ocupada por eles. Então, já se passaram mais de 6 meses. Não sei se já está perto de 1 ano. Não sei como é que anda o andamento disso aí. Desde a época de Bill Clinton, que teve várias reuniões com Yasser Arafat, Bush já teve reuniões com Yasser Arafat, Yasser Arafat já morreu, e os Estados Unidos têm uma política de fazer vista grossa, pelo menos é o que eu penso, porque
reunia o líder palestino, o presidente israelense, pedindo paz e tal, e depois o governo israelense continuava fazendo a mesma barbárie, o mesmo genocídio. Então, os Estados Unidos, que cedia à ONU desde a sua fundação, que foi uma iniciativa do presidente Franklin Roosevelt, deveria prestigiar a ONU, não fortalecendo-a e não tomando medidas unilaterais para fomentar conflito contra algum desafeto seu. É o caso da Ucrânia e da Rússia, que o presidente Donald Trump não está tendo a mesma política de Biden, mas deveria estar usando era a ONU para intermediar esse conflito, e não ele usando uma medida unilateral para resolver, ou continuando a guerra, ou não sei que ferramenta. Agora eu vi uma matéria que o presidente Donald Trump está querendo se reunir com o presidente iraniano, ou já se reuniu, para discutir a usina nuclear, tal, alguma coisa nesse sentido. Agora, o que era que deveria acontecer? Ele deveria estar instigando a ONU, para a ONU, sim, intermediar, averiguar, via ONU, e não uma iniciativa unilateral dos Estados Unidos. Porque esse tipo de ação enfraquece a ONU. A ONU perde a sua razão de existir. Eu vejo com lamento a situação dos palestinos. Passei 6 meses desligado da internet, mas após 6 meses que eu estou aqui acompanhando, eu tenho visto que a situação continua na mesma, lamentavelmente. Então, Donald Trump, vamos fortalecer a ONU, colocar a ONU para intermediar conflitos, agir por uma paz, um relacionamento pacífico e fraterno entre os países, membros da ONU e os que não são membros da ONU, via a ONU, não tomando decisões unilaterais. Porque isso aí só enfraquece a ONU, como eu falei anteriormente. Eu gostaria de ver uma ONU fortalecida, que os países membros, quando votassem por maioria, a decisão realmente fosse acatada, respeitada, porque não é o que vem acontecendo, lamentavelmente. Voltando a falar sobre a Palestina, eu sinto uma compaixão muito grande pela situação enfrentada pelos palestinos há décadas ali na faixa de Gaza. Eu creio que, além da desocupação do território palestino pelo governo israelense, das áreas ocupadas na Palestina, a Palestina merecia ter o seu país criado e os países mais desenvolvidos viabilizarem a industrialização da Palestina, que geraria empregos. Os palestinos não mais dependeriam da ajuda humanitária internacional. O processo de reconstrução das cidades que foram destruídas e a viabilização de ida de fábricas. Agora, para isso, o país tem que ser desocupado pelo governo israelense e tem que ser criado o país palestino, que deveria ter sido criado simultaneamente quando foi criado de Israel. Eu creio que isso foi uma falha muito grande da Inglaterra, que foi a autora do pedido
da Resolução 181 para a criação do país israelense. A Inglaterra se absteve de votar a favor ou contra a desocupação do governo israelense. Eu acho que já foi um mea-culpa do governo inglês. Pois é, eu sonho em ver a Palestina reconstruída, industrializada, com geração de renda, não para fomentar a guerra com o governo israelense, mas para que os palestinos possam viver com dignidade. É isso aí, eu torço aí pelo Guterres, que faz um trabalho maravilhoso na ONU. Agora, os Estados Unidos, que cedia a ONU, tem que passar a responsabilidade mais para a ONU, porque senão a ONU fica desmoralizada. Lamentavelmente, é a visão que eu tenho.